E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a instalação do Windows 3.0. Na realidade, acho que é o 3.1 que está aqui no nome da pasta. 3.1. Vou até abrir o explorador, né? A gente está falando dessa vez com 16 disquetes, né? Ou seja, vamos falar igual daquela época. A gente coloca o setup, disco 1, ele vai fazer a instalação, a formatação, aí você vai 2, 3, 4, 5, 6, até, né, que vai seguindo a ordem que ele vai, né, conforme ele for gravando dentro do disco, né, você vai substituindo. Ou seja, né, a gente tinha, assim, o disquete ele tinha uma quantidade um pouco mais limitada de armazenamento e por isso que se dava em várias partes, né? Uma prática que hoje em dia não é muito utilizada. Hoje em dia, para você fazer a instalação, por exemplo, do Windows 11, basta um único pendrive, ali que ele precisa conter, se não me engano, 8 gigas, e com 8 gigas você faz a instalação do 11. Naquela época, com 6 disquetes, você faz a instalação do 3.1, né? Mas vamos lá. Para a gente fazer a instalação do Windows 3.1, nós vamos precisar fazer a mesma coisa que nós fizemos no Windows 1, no Windows 2 e agora no 3. Nós vamos precisar do Microsoft MS-DOS, do Microsoft MS-DOS, porque a gente ainda não tem um instalador do Windows totalmente independente, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, vamos lá. Quando eu digo um instalador independente, eu vou usar aqui um exemplo que eu uso bastante, que é o do Windows XP. Por exemplo, né? Lá no Windows XP, a gente tinha ali um CD que tinha o instalador, a gente colocava e a partir do boot do sistema, né, que a gente dava boot na placa-mãe, a gente já carregava ali a instalação e você ia seguindo passo a passo dentro do mesmo disco, sem precisar de um segundo software para fazer isso, né? Não dependendo de nada, já estava tudo embutido no pacote só. Aqui no 3.1, além dos disquetes que a gente tem ali na pasta, a gente ainda vai precisar do MS-DOS, ou seja, né, era um bolinho de disquetes que para fazer a instalação na época era necessário. Era um pouquinho mais trabalhoso, mas né, nada tão complicado que nós vamos fazer aqui agora nesse vídeo. Obviamente, junto com o auxílio do Gemini, é, a inteligência artificial do Google, para nos auxiliar nessa instalação até o final. Então vamos lá, gente. Vamos fazer. Quem não acompanhou a instalação do Windows 1, do Windows 2, tá aqui no canal. Eu vou ver se eu consigo deixar algum cantinho aqui na tela a recomendação dos vídeos. Mas, de qualquer maneira, tá aqui em sequência esses 3 vídeos. Então, vamos lá. Mas para quem não viu ou quer ver somente esse aqui do 3.1, eu vou fazer toda a parte pelo VirtualBox com vocês. Bem, vamos por partes aqui, né? Primeira coisa que você tem que fazer, obviamente, né? A gente vai precisar fazer o download do VirtualBox, da versão mais atual, da mais atual possível. Basta jogar no Google que você vai conseguir ter a versão. Feito isso, vamos lá. Você vai vir de novo. Aqui eu vou repetir tudo passo a passo. Para quem já viu os outros 2 vídeos, vai ficar um pouco repetitivo, mas é importante frisar. Vamos colocar aqui o nome do sistema e vamos chamar ele de Windows 3. As versões mais atualizadas do VirtualBox, ele já faz uma checagem para dizer se o Windows 13 é permitido. No caso do bot aqui, 2, ele já fala que esse nome já está sendo utilizado ou existe algum outro problema. Mas vamos deixar o Windows 3. É, Vamos deixar essa opção aqui, a gente não vai mexer. Ele é o Microsoft Windows. Eu sei que está certo. A única coisa que a gente vai mexer é aqui na versão. Porque é importante mexer na versão. Sistemas operacionais mais recentes já trabalham com uma outra linguagem, assim, com uma outra com uma formatação diferente, trabalham com uma tecnologia diferente, a grosso modo assim de se dizer. E antigamente, por exemplo, vamos lá, vou usar mais uma vez o Windows XP. A gente usava FAT32, que era era a formatação que era feita na unidade C para fazer a instalação do XP, do ME 2000, e assim vai, nesses sistemas mais antigos. Esse tipo de formatação é uma coisa que mudou, não é mais dessa maneira.
hoje em dia. Até posso abrir aqui para vocês a unidade aqui. Vou pegar a lixeira como exemplo, né? Para cair aqui em meu dispositivo, unidade C. A gente vem aqui em propriedades. E aqui a gente já vai ver que a formatação do sistema está NTFS, não em FAT32. Até é possível eu fazer formatação. Olha só, eu vou pegar aqui para formatar o meu C. Ah, ele nem abre mais aquela telinha, mas vamos lá. Formatar o D, né? A gente não precisa formatar para ver. O D é uma outra unidade de armazenamento. No caso da minha máquina em especial, eu tenho um SSD para um sistema e um HD para armazenar outras coisas, né? Para não pesar o meu SSD. Mas vamos lá. Eu acho que eu não vou conseguir mudar por aqui, mas vamos lá. É possível fazer formatação em FAT ainda hoje, mas acho que por ali eu não vou conseguir fazer, mas pode ser pauta de um outro vídeo. Mas vamos lá, a gente vai trabalhar com FAT para fazer a instalação do 3.0, do 3.1. Então, vamos lá. Eu não preciso fazer uma unidade de armazenamento em FAT exatamente na minha máquina. Eu vou fazer um disco virtual em FAT, né? Que é, na verdade, o que o VirtualBox ele faz, né? Ele está escondendo a minha máquina principal, ele está criando um disco virtual, né? Uma máquina virtual para o sistema realmente acreditar que ele está sendo rodado numa máquina naquela época. Então é isso, nem em outras palavras. Mas vamos lá. Falei, falei, falei e não expliquei. Versão. Até então a gente está usando o Windows 32, que era qualquer outro Windows, outros Windows, na arquitetura 32 bits, arquitetura do processador. Aqui nós vamos já colocar diretamente o Windows 3.1, que aqui já tem a opção. Então já vamos lá, né? Ele já vai vir com algumas características já prontas para gente. Essa vai ser a grande diferença. Que lá no controlador flop, né, que é o do disquete, eu não vou precisar mais adicionar do zero, já vai estar ali. Mas vamos lá, muita pouca coisa, mas vamos o passo a passo aqui com vocês que você vai conseguir fazer. Vamos lá, aqui 32 megas, essa memória base que ele está falando é a memória RAM, Handle Access Memory, ok? Então, aqui eu acredito que eu não preciso de 32 megas. Bom, posso até deixar, mas eu acredito que nem vai precisar. Mas eu não vou botar tão pouco igual das outras vezes. Eu acredito que o 3.1 ele já necessite um pouco mais de memória. Então eu vou botar 20 megas dessa vez, porque eu já acho que vai ser mais importante. O processador tá bom, uma CPU só. Na verdade, isso aqui vai até transbordar, né? Mas vamos lá. Aqui, eu não preciso de 1 GB, isso aqui é um exagero, eu acho. Se eu colocar aqui, sei lá, eu vou deixar 30 megas. Isso aqui também vai dar e vai sobrar, mas ainda assim é compatível, o 3.1 com 30 megas de disco. Mas eu poderia colocar 1 GB, mas vamos lá. Eu vou alocar essa máquina virtual dentro da minha unidade C, User, Lego, VirtualBox, então esse vai ser o caminho. O que eu digo para vocês, e falei isso em outros vídeos também, é sobre eu vir aqui e alocar, por exemplo, lembra do meu disco, este computador, dentro do D. Então aqui eu tenho outras coisas que eu aloquei em outro disco para não sobrecarregar o meu SSD que está o sistema, que eu quero uma inicialização mais rápida, eu quero menos coisas ali. E tirando que é de 110 gigas, né? O SSD que eu tenho no sistema. Ele não é uma unidade de armazenamento das maiores, é bem, acho que é das menores. Eu acho que não sei se existe um SSD menor, mas enfim. Ele é um dos mais simples que tem, então quanto menos coisa ele tiver, melhor. Mas isso aí vai à sua preferência. Mas como a gente está falando de um sistema pequeno, botar ali ou não faz muita diferença. Vamos finalizar. Temos aqui então o Windows 3.1. Agora, pessoal, o que é importante antes de fazer qualquer coisa. Até aqui a gente só instalou o VirtualBox e a gente criou uma máquina virtual. Agora vocês vão precisar jogar no Google, que foi a forma que eu consegui fazer o download de uma forma bem simples na realidade. Que é como? Você vai precisar do Microsoft MS-DOS 3.30, versão 5, 3.30 5.25, que é a questão que ele tem compatibilidade com esses sistemas. Ah, e você vai, obviamente, jogar no Google também, download o Windows 3.1.
é um dos primeiros 20, pelo menos atualmente, em 2025, tá ali a data que esse vídeo está sendo gravado, 5 de 7 de 2025. Então, assim, atualmente está sendo dessa maneira. Eu não vou deixar link porque eu não sou proprietário disso, e, né? Por questões, assim, autorais, então eu estou falando como conseguir, mas vamos lá, né? Vamos seguir o passo a passo aqui. Feito também o download do DOS e do Windows 3.1, é importante que vocês tenham esses dois pacotes baixados na máquina de vocês. Aí nós vamos para o próximo passo, que é a configuração de boot do sistema. Então vamos lá. Antes de a gente startar a máquina, de a gente iniciar, vamos vir em configuração da máquina virtual que a gente já criou. E vamos lá. Para quem viu os vídeos anteriores, deve perceber que essa controladora FLUP, né, que é o disquete, não vinha adicionado ainda. Como que a gente estava fazendo? A gente vinha aqui em adicionar controladora e a gente chamava ela aqui. Como o 3.1 ele já vem com algumas coisas setadas, né, com algumas coisas de padrão, né? Ela já vem ali como controladora IDE, que era a controladora que a gente tinha na época, que é aquela esteirinha, né? Posso até colocar uma foto aqui no vídeo, em algum cantinho, do que era o IDE. O IDE, assim, resumindo, é o que veio a tecnologia antes do SATA e muito antes do M2. Então vamos lá. O IDE. Ele já vem com essa especificação também, isso para dar uma compatibilidade. É aquilo que eu falei. O VirtualBox ele se preocupa em esconder o sistema físico, porque a máquina que eu estou usando é uma máquina já que utiliza SATA, controlador SATA. Mas naquela época, em 90, acho que é 90, né? Enfim, naquele período não tinha ainda o SATA, né? Então a gente fala o IDE. Então, por questões de compatibilidade, a gente cria uma máquina virtual IDE. Já em sistemas um pouco mais à frente, por exemplo, eu vou usar novamente o exemplo do Windows XP. Você tem uma controladora SATA, não é um problema, porque o sistema ele já possui compatibilidade SATA. Não é o caso do 3.1. Mas vamos lá. Né? Essa explicação, vamos começar a colocar, né, os disquetes, vamos criar a controladora do MS-DOS. Aqui ele está vindo vazio. Então vamos torná-lo. Não, vamos fazer ele ter alguma coisa, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser esse disk 1 IMG. O que é isso? Para quem não viu os vídeos anteriores. Pessoal, isso aqui é isso aqui, ó. Vou até diminuir aqui a janela, tá? Disk 1 é isso aqui. Disk 2 é isso aqui. Ok? Então vamos lá. Eu preciso desse disk 1 na controladora. E agora eu preciso também do sistema operacional em si. Então agora não vamos, agora vamos falar aqui desse outro disco. Posso até remover esse aqui. Vamos botar aqui. Eu não todos esses discos, né, esses disquetes, melhor dizendo, que estão com essa exclamação, é porque eu excluí a pasta aqui da minha área de trabalho, que eu deixei lá assim bonitinho uma do lado da outra. Quem viu os vídeos anteriores sabe como é a organização do primeiro. Mas para não ficar uma coisa muito desordenada, né? E eu também não tirei, poderia ter mexido nisso, mas o que está com exclamação são disquetes de instalação do Windows 1.0 e 2.0, que nós não vamos utilizá-los agora. Nós já utilizamos, já fizemos a instalação, inclusive está ali as máquinas virtuais, né? Ali quando a gente abriu o VirtualBox. Agora, o que que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa adicionar o Windows 3.1. Então vamos acrescentar. E vamos lá. Disco 1. Então, tá vendo que o disco 1 ele já entrou aqui bem parecido com o DOS. Bem parecido com o DOS, né? Só que o DOS ele tem 360 KB e o disco 1 ele tem 1.45. Aqui embaixo já é outra coisa. Isso aqui já é uma imagem que eu criei, né? Mas já acabou que a gente nem precisou mexer nisso. Isso aqui é uma outra coisa à parte, enfim. Deixa ele por baixo, mas ao decorrer do vídeo eu vou mostrar também uma outra maneira de mexer com isso.
Bom, vamos lá. É, Vamos acrescentar aqui agora. 2, 3, 4, 5, 6. Temos todos eles aqui. Então vamos marcar um e vamos escolher. Temos dois controladores aqui, que aparentemente são a mesma coisa, né? Só que um é MS2 e outro 3.1. Feito isso, ok. Fe- Feita essa parte, agora vamos para finalmente para inicialização, né? Agora que a gente tem o controlador um e o controlador 0. Nós podíamos fazer com uma controladora só, mas vamos deixar dessa maneira aqui. Vamos lá. Vamos iniciar a máquina virtual. Tá, vamos lá. Vamos ver o que pode ter acontecido aqui. Tá, vamos lá. O que aconteceu aqui na controladora, né? Aqui no array 0, ele tem um sistema, ele tem um disquete alocado. Agora, não, eu acho que ele entrou com o disco 1 do sistema. Então vamos aqui em Choice, vamos voltar em área de trabalho, vamos em MS2, disco 1. Vamos ver se ele que está aqui agora. É um pouquinho confuso, gente. Vamos lá. Porque tá com o mesmo nome. Isso realmente tá um pouquinho confuso. Vamos ver se agora ele. Não, ainda não. Ainda não foi, ainda não tá legal. Peraí, área de trabalho, disco 1. MS2, 3.1. Beleza. Talvez eu poderia ter renomeado, poderia, mas vamos lá. Vamos reiniciar mais uma vez aqui a máquina. Vamos ver se alguma coisa aqui vai mudar. Tá, vamos lá. Desmarcar isso aqui. Vamos tentar reiniciar de novo. No boot media from place in serial mídia botável. Aqui. Vamos lá. Desabilitei todos. Tá. Deixa eu fazer o seguinte, gente. Até eu me confundi aqui. Uma coisa que eu acho importante realmente era ter renomeado isso, mas eu não fiz. Então vamos para um caminho mais difícil, mas eu aconselho a vocês realmente renomearem isso aqui, o Microsoft 3.1, para nomes diferentes. Em vez de Disk 01, porque o DOS está igual. Então coloca aqui disco setup, disco pós-setup, coloca outro nome. Então pelo menos só tira o disk, né? Se quiser manter assim, só para confundir um pouco menos, mas vamos lá. O disk do Microsoft DOS, ele tá tudo em caixa alta, tudo em maiúsculo, enquanto o disco do sistema ele tá apenas com ele tá em ele tá em escrita normal. Então vamos lá, eu preciso do que tá em caixa alta. Então vamos voltar aqui nas controladores. Então é esse cara aqui. Ele que tem que fazer funcionar. Então vamos reiniciar de novo. Vamos ver se agora ele vai me dar a tela do DOS, né? Beleza. Chegamos aqui. Aqui é muito simples. É só dar Enter as duas vezes. E agora, sem mexer em disquete, por enquanto, vou chamar aqui o Gemini para dar uma ajuda aqui pra gente. Dar uma ajuda porque eu acho complicadinho mexer aqui, mas vamos lá. Posso até diminuir um pouco essa janela, tá? Até muito grande. Vamos lá, Gemini. Já deixei ele aberto aqui para facilitar.
Vamos lá. Quero fazer a instalação do Windows 3.1. Então, vamos lá. Poderia me ajudar a realizar a instalação do Windows no VirtualBox? Já estou na tela do MS-DOS e estou na tela do MS-DOS. Aí vamos dar um contexto aqui para a inteligência artificial. Vamos lá. Vou tirar um print aqui. Estou mandando a imagem com o nome dos. Como é que eu posso colocar o nome dos discos? Será? Disquete, né? Não, peraí. Deixa eu pensar aqui. Botar o nome dos discos do Windows 3.1. Aí vamos fazer aqui o upload. Vamos tirar mais um print. E vamos colocar. Vamos colocar lá. Vamos dar um Ctrl V aqui. E vamos começar isso aí. Vamos lá. Vamos lá, com certeza eu posso ajudar. Vejo que você já conseguiu iniciar o MS-DOS no VirtualBox, o que é um ótimo começo. A imagem do disco mostra que você tem os arquivos de instalação prontos no seu computador. O principal desafio agora é fazer com que a sua máquina virtual com MS-DOS consiga acessar esses arquivos de instalação. Bom, vamos lá. Pelo que parece aqui, o MS-DOS que eu estou usando, que é o 3.30, ele já está um pouco defasado, né? Mas com algumas questões de rede e tudo mais. Mas vamos lá. Para fazer a instalação aqui, eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Qualquer coisa, a gente vê o que o que a gente faz ao longo, né? Mas vamos lá. Digite FDSK. Eu estou digitando na janela errada, não vai adiantar. FDISK. E pressione Enter. Você verá um menu. Clique um para partição ou unidade lógica do DOS. Então vamos lá. E depois a gente vai no Y e dá um Enter. Agora vamos fazer o format. Vamos formatar aqui a unidade. Format C, dois pontos. Vamos lá. Espaço barra S. Aí vamos lá. Vamos mudar yes, sim. Botar aqui em maiúsculo, sim. E pronto.
Formatação concluída com sucesso. Está pronto para iniciar. O método mais fácil é criar uma imagem com todos os arquivos. Mas a instalação é criar uma imagem de CDU, ISO. Esse método mais simples você pode ir trocando disquete todo momento. No seu computador real. Bom, ele tá falando que eu posso criar ISO. Mas eu acho que, para ser um pouco mais objetivo, vamos fazer uma troca de disquete mesmo. Inicie, inicie sua máquina virtual dele. Agora vamos lá. Vamos reiniciá-la mais uma vez. Estou seguindo aqui o que ele está falando para fazer. E agora ele está executando pelo A. Acho que já tivemos um problema parecido com esse. E acho que a gente pode resolver assim, ó. Vamos desativar a controladora. Vamos reiniciar de novo para ver se ele não inicia pelo disquete. Se ele inicia pelo que a gente fez, pela instalação que a gente fez. Agora sim, nós saímos do A e viemos para o C. É só você desabilitar o disquete, né? Para a gente fazer a instalação, o instalar em português, eu acredito que não vai funcionar porque o instalador deve estar todo em inglês. E outro ponto importante aqui. Ah, de volta à tela, se você precisa mudar para o drive de disquete A. Então, vamos lá. Vamos digitar A, dois pontos. Fiz na tela errada. Clique A na maiúsculo, dois pontos, Enter. Agora, setup, Enter. Beleza. Então, aqui está o resumo perfeito o que nós precisamos fazer. Do que a gente fez, na verdade, né? A gente a gente estava na C, que a gente fez a instalação do MS-DOS. Feita a instalação, a gente pediu o setup. Feito o setup, ele joga aqui na tela. Se tiver um instalador em português, instalar, mas não é o caso. A gente está trabalhando com o navegador em inglês. Setup. É o resumo. E a gente não fez a instalação A gente não criou uma ISO, né? Que esse instalador aqui, ele até acredito que seja compatível. Mas a gente não criou a ISO. É, A gente não criou a ISO, então a gente vai fazer a troca dos 6 disquetes ao longo do caminho. Poderia ter criado a ISO? Poderia. A gente pode até refazer a instalação em outro vídeo, mas vamos fazer a moda clássica aqui, o disquete por disquete, até a gente chegar lá. Bom, vamos lá. Vamos tirar aqui o print. E vamos fazendo passo a passo. Ainda foi em maiúsculo. Daqui a pouco eu vou falar que eu estou xingando a inteligência artificial, né? E agora? Falando alto, né? Não é bem por aí. Um tem que colocar caixa alta, o outro não precisa, mas enfim, né? Você chegou à instalação, significa que os parâmetros anteriores deram certo. Não, parâmetro, não. Passo. Vamos lá então. Como a própria tela diz, setup, pressione Enter.
Clica na janela, pressione o Enter. Vamos lá. O que vai acontecer a seguir? Depois de pressionar Enter, o instalador provavelmente vai te dar a opção de instalação rápida, instalação Express. Ah, Quando ele pedir disco 2, ok, então vamos lá. Então vamos lá. Enter. Windows Setup. Ele está copiando os arquivos do disco 1. Agora ele está pedindo o disco 2. Vamos lá, disco 2. Vem aqui no disquete, choice. Vamos sair aqui do MS-DOS, disco 2. Eu acho que é mais fácil ir por esse caminho. Dentro aqui da janela, dá o Enter. Tá copiando os dados do disquete 2, né? Do disco 2. Disquete 2. Ok, acho que foi mais rápido do que eu imaginava. Nome completo. Vamos lá, vamos botar aqui, ó. Gente, que confusão. No lock desligou, o caps está ligado. Se deixar o caps desligado, ele tá, já acertou isso. E se eu apertar aqui, capturar o mouse, ele já encontrou, já tá dando o plugin, né? Bem melhor do que o Windows 1 e o 2. Muito melhor que o 1, na realidade. O plugin foi muito mais fácil de instalar. Então, vamos lá. Eu não tenho exatamente uma companhia, né? Posso botar, eu sou obrigado a botar? Tá. Isso aqui, ó. YouTube não, bota Google. Continuar. Hum, tá bom. Então, agora vamos lá. Vamos liberar aqui o meu mouse. Deixa eu botar aqui a tela um pouquinho mais embaixo. Isso aqui é as dimensões, né? Eu acredito que não seja a dimensão do monitor, isso é muito pequeno, mas as dimensões ali que a gente conseguiu ter aqui na máquina virtual. Agora ele está pedindo para fazer a instalação do disco 3. Vamos lá. Fica mais organizado fazer assim. Aqui acho que dá para ir pelo teclado, tá? É mais fácil. Vamos continuar. Então a gente está fazendo a instalação. Agora vamos lá, disco 4. Enter. Estamos ali já? Já. Estou fazendo o 4. Agora vamos fazer a do 5. Enter. E por último, o disco 6, que a gente também tem ele ali. Disco 6. Beleza. Agora vamos lá. Aqui eu vou pedir uma ajuda para a inteligência artificial do que fazer. Mas em outras palavras, pessoal, vamos lá. Se a gente tivesse feito a ISO, era só aquela parte da troca de disquete ser abreviada, porque todo o resto a partir daqui seria igual. Seria igual. Então, por isso que eu quis fazer por esse caminho, que seria, eu acho que é o caminho mais rápido, né? Não menos trabalhoso, mas é mais rápido ainda assim. E uma coisa assim, legal, a arquitetura, né, o visual do 3.1 é extremamente diferente do 1.0 e 2.0. Mas assim, é extremamente diferente mesmo. Bom, vamos lá. A instalação está quase chegando no fim. Essa tela serve para instalar uma impressora. E como eu não tenho uma impressora física conectada diretamente a ela, ah, ok. Então, no printed, attack it.
Será que eu consigo fazer aqui no teclado? Acho que sim. Não, peraí que eu tô na janela errada. Não. E pressione Enter. Tá, vamos lá. Tutorial. Vamos até capturar o mouse aqui. Já capturou? Ih, gente, isso aqui tá funcionando. Então tá bom. Ah, ainda não tá. Tá bom. Enter. M. Pressione Enter. Tá, realmente não tem o mouse. Ele tá explicando sobre isso, parece. Ok, agora tá funcionando já o mouse. Engraçado ele falar sobre isso, né? Já que nas outras. Dois, três, quatro, cinco. Beleza. Aqui são os grupos. Ok. Bom, se eu soubesse que era grandão assim, bom, mas tem como. Duplo clique. Duplo clique. Ok, vamos lá. Posso trocar de localização. E aqui para cima. Beleza. Demonstração. Ele pegou o meu mouse aqui e tá fazendo. Ok. Tá bom, vou continuar. Tá falando do duplo clique. Como é que seria a demonstração? Para fechar. Vamos ver, Adriano. Peraí, acho que não dá mais pra ver. Não. Vamos lá. Uma coisa assim que tá bem mais, vamos dizer assim, visual, né, o sistema. Vamos lá. Vamos lá.
Vamos pular aqui o tutorial. Needs restart o computer para. Ok. Vou retornar o MS-DOS. Tá. Esse errinho é normal. É... Vamos lá. A gente fez o tratamento dele no Windows 2 e a gente tem que puxar diretamente ele, né, diretamente do sistema. E o DOS ele não está configurado para isso ainda. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui com a inteligência artificial. Como é que a gente pega, né? Como é que a gente consegue fazer isso? Tive que reiniciar. E agora? A gente tem que pegar um atalho, né? Tem que pegar o arquivo de inicialização, torná-lo automático, né? Para que a gente consiga só pedir o start dele e ele já, né? Conseguir subir o sistema, né? Não precisar fazer isso toda hora. Existe até um comando mais rápido que a gente vai forçar a inicialização, mas assim, esse é um erro muito comum e super fácil de resolver, não se preocupe. A solução 2, já está o disquete virtual. Ok, vamos lá. Vamos já o disquete virtual e deixar ele transparente. E deixá-lo transparente. Segundo passo. Clique com o botão direito do mouse nesse. Tá. Reiniciar a máquina virtual. Vamos reiniciar ela mais uma vez, então. Bom, pelo visto, ele já faz isso meio que automático. Ele não, ele muda isso também, né? Vamos ver. Menu, reiniciar. Agora, você. Tá, vamos lá. Jogar isso ali, só pra ter certeza. Mandar isso aqui, dá o Enter. Você concluiu a instalação com sucesso, parabéns. Nosso sistema operacional que inicia sozinho, como os de hoje em dia, no ambiente gráfico. Faz isso automaticamente. Se você quiser que o Indústria 3.1 inicie sozinho, toda vez que você ligar a máquina, sem precisar de gestão, você precisa fazer o seguinte: no prompt C, digite edit. Bom, vamos tentar. Mas óbvio que aqui. Escreveu edit auto. Tá. Isso realmente não deveria ter aparecido. Analisa. Eu não consegui encontrar o programa. Isso significa que para instalar antes, basicamente tudo não foi incluído no pacote. Não tem problema. Existe outra maneira de fazer.
Universais. Alternativa sugerir usar o comando eixo. Não usar eixo para escrever a palavra um e o símbolo para adicionar ela. Ok. Ou seja, estamos usando uma versão mais antiga, mas ela está sendo compatível. Mas seria melhor, né? Mas vamos lá. Ver se eu consigo botar um maior que seguir. Se quiser ter certeza de que quando for adicionando, você precisa digite type. Vamos ver se vai funcionar então. Aqui, ó. No final a gente adicionou o in, que é o iniciar. Então agora vamos reiniciar mais uma vez. É isso aí. Realmente já foi automático. Bom, aqui a gente não tem o controle automático ainda. Aqui a gente não tem ainda o controlador automático. Eu preciso fazer a captura do mouse no VirtualBox para a gente conseguir usar a ponteira, né? E vamos lá, né? Vamos testar aqui o sistema. O que que a gente consegue fazer? Estamos na main, files, main, né? Ou seja, ele é bem mais intuitivo de entender. Lá no Windows 1 e no 2, a gente abrir isso aqui, ele não era muito visual. Hoje, aqui dá para entender bem melhor aquilo que eu estava falando. É como se a gente estivesse na C System 32. A mesma coisa aqui. Em que a gente está vendo os executáveis que tem dentro, os DLLs, né, que já estão como DLL, e tudo o resto, né? Calendar Help, que é o que tem salvo sobre o calendário. Se eu minimizar, para onde ele vai? Vamos descobrir. Aqui ainda não tinha exatamente uma barra rápida, né? Então ainda é um pouco confuso isso, mas vamos lá. Eu não tenho. Olha só, eu consigo. Eu tenho aqui mais uma unidade, será? Eu tenho a C, que é a System. A é a. Seria o disquete, será? Não sei, vamos ver aqui. B. Quero formatar a unidade B, capacidade de 1,44 megas. Será que ele dividiu? Como eu coloquei 30 megas, ele foi dividindo, será? Vamos ver. Ok. Tá protegido, ou seja, pode ser que seja o DOS, cara, que a gente tá até querendo mexer nele, né? Pode ser outras repartições que ele tá, que tá sendo legível, que o sistema tá conseguindo ver, mas necessariamente a gente vai ter ela aqui funcionando, né? Mas sabe o que pode ser também? Não, não acredito que não seja o DOS que a gente esteja mexendo, não. Lembra que a gente colocou dois controladores FLUP, dois controladores de disquete, que aqui embaixo que a gente estava mexendo? Então, na realidade, vamos fazer um teste aqui. Controlador A1. A1 deve ser A. Então, eu vou colocar qualquer coisa aqui. 3. Vou capturar o mouse e vou apertar aqui. Não. Então, eu vou apertar na B aqui. Aqui. É exatamente isso. Eu adicionei aquele disquete. E aqui dentro eu tô conseguindo ver as informações que eu coloquei dentro do disquete. Ou seja, a gente não está mexendo em nenhum armazenamento da BIOS, só tá na disqueteira. É como se tivesse dois disqueteiros conectados, isso que ele está vendo. Não é uma unidade de armazenamento, é a unidade de disquete, é só isso.
Agora vamos tirar uma última dúvida aqui. Lembra que eu coloquei, acho que foram 30 megas? Dos 30 megas que a gente alocou de disco virtual, o sistema reconheceu 7.746 megas e 588 kbytes, ou 7.746.588 bytes, né? É isso que ele está lendo. Ele não leu a capacidade, ele não leu, conseguiu enxergar todo o disco. Mas a gente conseguiu chegar a mega já, né? O último, acho que o 2.0, acho que não chegou a isso. Não lembro agora a quantidade de memória, né, de armazenamento de disco que ele conseguiu identificar. Mas vamos lá. Aqui é um sistema bem melhor mesmo de mexer. Vamos lá, gente. É, A gente está aqui no janelas, eu já estou fazendo confusão com as janelas. Então vamos lá. Vamos minimizar. Vamos. Isso aqui tá dentro da janela anterior? Tá assim. Então vamos lá. Isso aqui é a nossa área de trabalho. Um pouco mais próximo do que a gente conhece hoje em dia como um desktop. Dentro dele a gente tem Calendar Help. Ele lembra bastante já o 98. O 95 e o 98 ele já tem ele já possui algumas características bem parecidas. Bom, vamos fechar aqui esse programa. Peraí. Cancel. Cliquei duas vezes no meio da tela aqui. File Messenger. Program Messenger. Então a gente voltou aqui. Ele é totalmente customizado, né? A Microsoft ela teve esse cuidado. Fica todo torto e misturado, né? Então vamos lá. Aqui é print. Aqui é o print. Aqui é o Clipboard Viewer, ou seja, a gente pesquisou sobre isso. E aqui dentro é tudo que a gente copiou. Eu copiei um trechinho ali daquele ajude-me, daquele help, e ele jogou para a área de transferência, que a gente está conseguindo visualizar ali. Windows Setup, Microsoft Word IBM PS2. Aqui eu não tenho conexão ainda com a internet, no network installed. Mas o GM ele falou sobre isso, que essa versão do MS-DOS que a gente está instalando, ela é compatível com o Windows 3.0, 3.1, porém ela possui algumas limitações. Ela possui algumas limitações, alguma dessas limitações é exatamente a questão da internet. Mas, de qualquer maneira, não teria muito o que a gente fazer com a internet aqui nessa máquina. Então, não teria uma compatibilidade. Então, eu optei de manter esse MS-DOS, né? A gente pode até mudar isso, mas eu acredito que por uma questão de compatibilidade a gente não tem muito o que fazer. Coisa que já no 95 a gente nós já vamos conseguir talvez acessar alguma coisa. Já é um vídeo, assim, um próximo vídeo um pouco mais elaborado, né? A gente já consiga ter algum acesso. Que já são sistemas mais novos, e nós já temos alguns programas com uma compatibilidade um pouco melhor. Não estou falando que não exista. Se pesquisar alguma coisa, algum programa compatível, nós vamos encontrar para o 3.1. Mas, de alguma maneira, nós conseguiríamos acessar a internet a partir daqui. Mas de uma forma bem mais trabalhosa do que deveria ser. Mas vamos lá. Vou fechar isso aqui. Close. Pif, editor. README, o leia-me. Aqui é o explorador de arquivos, né? O explorador de arquivos. Disk. Vou fechar aqui. Por printer.
Vamos ver aqui se a gente consegue. Questão de idioma, se a gente já tem português aqui. Aqui, ó, português. Ok. Insert Microsoft Windows 3.1 diz que 2 de language. Será que é isso aqui? Peraí. Aqui. É... Desmarca aqui. Peraí. Vamos lá. Diz que. 2. Capturar. E. Ok. Eu acho que funcionou. Sound Control Painel. Ah, peraí. Deixa eu mudar aqui também, vai. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Português. Aqui, ó. Português. Coreia, México, Islândia, Canadá, Brasil. Aqui tem português brasileiro? Não, não tem. Mas tá bom. Aqui já dá pra a gente mexer melhor. Brasil português, keyboard. Será que eu já tenho aqui o ABNTT2? Ou ainda não? O French, português. Peraí, acho que não. Mas eu vou deixar aqui em português. Eu vou dar um. Ok. Vamos ver. Minimize, close. Não mudou muita coisa não, mas enfim. Point, Sports, Internacional. Aqui já tá funcionando. Fora da. Tá. Fechar isso aqui. Close. Portas, não? Com um, com dois, com três, com quatro. Tá bom. Mouse. A ponteira aqui e tudo mais. Cancela. Desktop. Não, tá bem. Keyboard também tá aqui. Impressoras. É aquilo que o Gemini falou pra gente. Nós não temos exatamente uma impressora, então instalada aqui diretamente. Eu acho que talvez até seja possível é, se eu colocar uma impressora tipo HP, uma Epson, conectada à minha máquina física, mesmo ela não sendo, sendo wireless, né? Eu até acho que eu consigo fazer uma impressão a partir daqui, né? Estávamos dando uma pesquisada e nós paramos nesse 386 Inserts, né? Já até pesquisou aqui. Claro, vamos analisar essa tela. Esse é o painel modo avançado 386. Windows 3.1 significa que naquela época o 3 podia rodar em diferentes modos, dependendo do poder do seu processador. O modelo 386 era o mais poderoso e só funcionava em computadores com Intel ou superior. Este modo permitiu que o Windows fizesse mágicas. Ok. Vamos. Rodar vários programas todos ao mesmo tempo, usar o disco rígido como se fosse memória RAM extra e a famosa memória virtual, que é a memória é a paginação. Isso até hoje a gente utiliza. Permite que você ajuste as configurações. O que cada opção faz? Esse botão. Olha só, vamos lá. Memória virtual. Size.
Então, vamos voltar aqui. Para uso em uma máquina virtual, com o ideal é uma dessas configurações. A opção padrão do Windows escolheu durante a instalação já são ótimos para um bom funcionamento geral. Al- Alterar isso sem um motivo específico pode causar instabilidade no sistema. Em resumo, o painel. Ok, olha que legal. Para CPUs mais antigas, é... para CPUs mais antigas, esse era uma propriedade que não funcionava, não era utilizado. Para CPUs mais novas, naquela época, isso se parece muito com hoje, né? Para instalação do Windows 11 e para quem tem o Windows 10. Para quem tem CPUs atualmente com a TPM 2.0, consegue fazer a instalação do 11. Para quem não tem essa criptografia no processador, fica no 10. Ou seja, né, você ter, isso tem uma diferença. Isso parece até hoje, né? Desde os princípios tem isso aí. Ou seja, a gente também teria áudio, né? Só que eu acho que a gente não tem esse drive. Se bem que era para estar funcionando a saída de áudio. Então, vamos capturar aqui. Bom, ok, vamos lá. Sons. Vamos ver se a gente consegue fazer algum som. Ou não. Vai fazer diferença. Enable System Sound. Ok, parece que não. Bom, vamos fechar isso aqui, né? Agora ele já é Alt F4. Não é mais. Vamos sair daqui do painel. Printer. MS2 Prompt. Ou seja, a gente voltou lá pro terminal, né? A gente não abriu uma janela. A gente realmente foi lá pro terminal do MS2. Ele está dando as instruções aqui para a gente poder voltar para o sistema. Ó, pressione Alt Enter, é, pressione Alt Tab e ESC. Vamos lá. Exit, Enter. Exit volta. Próximo ao que a gente tem no CMD, no prompt de comando, para a gente conseguir voltar. Ou seja, a gente consegue entrar no MS2 a partir daqui. Bom, vamos lá, gente. Vamos fechar essa janela aqui. Close. Vamos agora em acessórios. Vamos ver alguns programas que a gente tinha na época, né? Que são bem parecidos com os outros, né? Vamos lá. Isso aqui é um editorzinho de texto. Olha só. O cedilha aqui ele já entra, mas lá no terminal do MS-DOS a gente fez a mesma coisa, né? Do, pros dois pontos. Mas aqui os dois pontos não estão mais com cedilha e os dois pontos agora estão na tecla dois pontos. Não, mais ou menos, né? Ainda não está perfeitamente configurado, mas a gente já ganha aqui algumas coisas que a gente não tinha. A tecla aqui do ponto de interrogação, ainda tem algumas diferençazinhas aqui que na época talvez faça um pouco mais sentido, né? Mas vamos lá. A gente já consegue ter o cedilha. Vamos salvar esse nome aqui e salvamos. Agora eu quero new e eu quero abrir. Eu quero abrir esse cara aqui e vou dar um enter. Aí lê de novo. Agora eu quero sair do programa. Vamos mexer aqui no Paint. Vamos aumentar o tamanho de tela. Aqui a gente tem as mesmas coisas ainda, de sempre. Na verdade, aqui a gente agora tem uma paleta de cor, uma coisa menos monocromática. E vamos lá. Aqui a gente tem o sempre para fazer o recorte. Ó, dá um delete, talvez. Não, peraí. Talvez assim. Não, delete não funciona do jeito que deveria, talvez. Bom, vamos lá. Sprayzinho de tinta para números. Nossa, esse cedilha aqui.
Borrachinha. Ok. Rolo. Ô, rapaz. Rolo mesmo, né? Então, eu acho que é mais prudente a gente pedir um novo. E pode até ser, ó. Vou botar aqui, ó. Nome. Eu gosto desse nome aqui. Desse número. Pera aí. Foi. Salvamos aquela informação. Vamos lá. A gente também tem já as formas, né? Isso aí eu até falei no vídeo anterior, que foi uma surpresa. É, o sistema ele já ter isso aqui. Eu achava que seria uma coisa que apareceu bem adiante, né? Colocar essas formas geométricas aqui, né? Mas isso já tinha desde aquela época. Isso é bem legal. Então, vamos lá. Vou pedir um outro novo aqui. Sim. Vou botar outro nome aleatório aqui, porque sim. Agora aqui dentro, vamos lá. Colocar aqui o rolo, botar tudo vermelho, tudo laranja. E aqui a gente já consegue, por exemplo, agora eu quero aqui e quero botar um círculo vermelho, ou seja, já funcionava. Fazer aqui uma forma 3D, vai. E é isso aí. Nós temos o nosso primeiro, nosso primeiro 3D aqui dentro. E salvar. Tinha uma coisa que eu queria testar, era aqui no numérico, né? Se eu desse um Ctrl A, eu conseguia apagar tudo. Mas eu acho que no Paint é um péssimo lugar para a gente ver isso. E com isso, então, vamos print setup. Vamos page setup. Edit, page. Se eu quiser open, por exemplo. Aqui, ó, 3D, enter. E ele volta. Não voltou. Eu quero abrir aqui. Ele já vem com alguns aqui. É engraçado que o meu 3D ficou por isso mesmo. Sacanagem. Vamos ver. Open. Esse aqui funcionou. Vamos ver. Esse aqui também funcionou. Bom, é isso aí. O Paint. Fazendo besteira aqui. Vamos fechar ele e vamos aqui para o terminal. Isso aqui, pessoal, eu acredito que já seja uma parte um pouco mais voltada pro discado, né? Porque ele está aqui com um, com dois, né, nome. Então, vamos ver. Não suporta, ou seja, isso aqui já seria um discador. Vamos, vamos fechar isso aqui então. Eu não tenho muito que a gente possa explorar aqui, né? Porque ele realmente tem essa incompatibilidade. Bloco de notas. Não tem muito fácil mexer aqui também. A única coisa que eu queria fazer, ó, Ctrl A. Ele não marca tudo ainda. Ele não tinha esse atalho de teclado aqui. Vamos ver. Load, sucesso. Open aqui. Vamos abrir mais um aqui, ó. Esse setup aqui, vamos ver. Setup.txt. E aqui a gente tem isso aqui. Não, beleza. Vamos só fechá-lo. Vamos ver aqui, ó. Record.
gravação, uma, vamos ver, recorde, start. E nós estamos fazendo uma captura de tela, é isso mesmo? Parece que sim. Olha que legal. Enquanto nós gravamos a tela ali, vamos explorar os cards aqui. Como, vamos ver como funciona aqui. Na verdade, a gente já mexeu com isso no sistema anterior, né? Vamos lá. Agora vamos save. Eu gosto de isso aqui. É isso, ó. Open. E estamos de volta aqui, ó. Mesmo que eu venha aqui em novo, ele tá funcionando direitinho. Agora vamos fechar esse editor. Vamos em calendário. É exatamente como nos outros sistemas operacionais. E é isso aí. Funcionando também. Agora, vamos lá. Vamos voltar aqui para nossa gravação. Save, resume ou cancela. Eu quero que salve. Então, nós temos aqui. Agora eu quero que rode. Olha só, gente. E tá. É o nosso vídeo aí. Ok. Eu quero salvar isso. Sim. Então, eu quero abrir. Sim. Acho que antes de abrir, a gente tinha que fazer um save. Então vamos. Agora, open. Abrir. Bom, vamos lá. Run. Acho que eu não tô fazendo da forma correta, né? Não. Mas nós temos como fazer a gravação. Isso é uma coisa bem legal. A captura de tela, né? Eu achei, realmente eu não sabia que nós tínhamos como. Já tinha um aplicativo, né? Um programa para gravar a tela no 3.1, no 3.0. Achava que isso era uma coisa que apareceu bem mais pra frente e não é verdade. No 3.0 já tinha um recorder. Isso é muito, eu acho isso muito legal. Aqui já tá, aqui já temos funcionando direitinho. Não tem muito disparando uma calculadora, né? Vira mais, é isso aí. Calculadora tá funcionando. Não tem muito o que mexer não. Relógio. Bota grandão, vai. Bota assim na sala de espera. Numa sala assim. Legal. Vamos fechar. Object. Insert icon. Bom, tá uma boa pergunta para que isso serve. Símbolos. O Media Player, que não está instalado. Revise, install it, use system. Drive option, control painel, install MC, drive dress. E um gravador de som aqui. Que não vai gravar nada que não tem microfone. Acho que é o input de áudio. Mas também já tínhamos como fazer essa gravação. Vamos lá. Vamos fechar aqui acessórios. Vamos ver os games. Já tínhamos campo minado igualzinho do Windows XP. Aqui deve ter um. Aqui. Aqui. Ah, estávamos indo bem demais. E paciência.
Soliderno. Fechar isso aqui. Aqui. E a main que a gente já estava trabalhando nela. É isso aí, gente. Acho que a gente conseguiu explorar aqui. Não, não quero encerrar a sessão. Eu só quero minimizar então. É isso aí, gente. Esse aí é o Windows 3.1. Esse aí é o Windows 3.1. É como funciona. Como ele como ele tá hoje em dia. Não tem muito mais que a gente possa mexer aqui dentro. Se tivermos alguma coisa que a gente possa explorar, coloque aqui nos comentários que a gente volta nessa instalação. Mas acho que pelo vídeo de hoje nós vamos ficando por aqui. Agradeço aí, agradeço a visualização. Eu peço para deixar o like, se inscrever no canal. Isso é importante também para sempre ter conteúdos legais aqui. E é isso aí, gente. Esse aí, o Windows 3.1, eu achei bem legal e a forma, né, a evolução do sistema, né, como ela ocorreu, né, como é que ela vem ocorrendo. Então, assim, a instalação desse sistema ela também foi muito mais simples que a instalação dos outros sistemas operacionais. Ele é muito mais visual, muito mais gráfico e, assim, já exigindo uma tecnologia, né, já bem à frente da época, né? Com processadores mais fortes, mais memória. Ainda assim, a configuração que a gente colocou ali na criação da máquina virtual, ela ainda era compatível, mas já para o próximo sistema, que acho que é o 95, seguindo a ordem, né? Já vamos precisar fazer uma máquina virtual diferente. Mas isso já é coisa para um vídeo um pouco mais à frente. Peraí. Close. É isso aí, então. O Media Player, mas vamos lá. A gente ainda tem aqui uns minutinhos. Vamos ver. Porque eu fiquei um pouco curioso, né, na verdade. Eu já pedi aqui as considerações finais e tudo, mas eu não estou satisfeito. Pode me ajudar? Opa. Eu queria ver se eu conseguia reproduzir aquele vídeo, aquela gravação. Ver se fizemos certo, mas provavelmente eu preciso do player. Então vamos ver se é possível. O que, que nós temos aqui em mãos, né? Encher toda a mesma RAM para a instalação limpa dos 3.1 em uma máquina virtual é um dimensional de que você está. Era uma tecnologia que os 3.1 usava para se comunicar e controlar dispositivos de multimídia. Pense nos drives MCI como motores, que permite que a ver, etc. Quando o 3.1 foi instalado, ele não detectou nenhuma placa de som ou vídeo, utilizando sua máquina virtual por ela ter um hardware genérico. Entendi. Para fazer isso, você. Entendi o problema. Então, acho que é um pouco mais complicado de a gente resolver do que parecia. Não, mas, vamos lá. Tá aqui a explicação. Passo a passo. Mantenha o uso. Na verdade, a gente faria um update, né? É possível fazer a instalação, mas como a gente não tem exatamente os drives, né, necessários, ele não instalou. Então, como a gente não tem os drives necessários, ele não fez a instalação e, consequentemente, não vai rolar a utilização. Find silence open.
É, mas então é isso. Eu acredito que agora sim a gente conseguiu explorar todos os sistemas. O botão direito do mouse é uma coisa que ainda não funciona aqui, mas é isso, né? Pessoal, então agora sim, vamos encerrar o nosso vídeo aqui. Sugestões aqui nos comentários. E é isso aí, gente. Obrigado aí por assistir o vídeo até aqui e até a próxima.